Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos em nome do Senhor Jesus. Neste mais um vídeo, estaremos mais uma vez estudando mais um capítulo do livro de Apocalipse. Nesta aula estudaremos o capítulo 7, em mais uma aula do nosso estudo escartológico. Convido vocês a estar estudando juntamente comigo até o final, a estar fazendo a leitura da palavra de Deus juntamente comigo na tua palavra e que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa falar ao nosso coração conforme a vontade dele, conforme o teu querer. Estaremos dando continuidade nesse estudo, como eu já disse em vídeos anteriores, que vai até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e discernimento daquilo que é o que a palavra dele diz e daquilo que é a vontade dele para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sem mais delongas, estaremos iniciando a leitura do capítulo 7. Estaremos iniciando a leitura do capítulo 7 do livro de Apocalipse a partir do versículo 1. Peço que todos acompanhem em nome do Senhor Jesus. Capítulo 7 tem como tema: os israelitas fiéis são salvos dos perigos iminentes. Depois disto, versículo 1: vi nos quatro cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sobrasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamando em alta voz aos 4 anjos que havia recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa do nosso Deus, dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos em Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azé, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. E da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Por enquanto, somente até aqui, depois daremos continuidade. Irmãos, aqui nós vamos ver 144.000 servos de Deus selados para serem livrados de perigos iminentes. Vamos ver que os anjos que têm autoridade de causar dano à terra, ao mar e às árvores, às florestas, ele recebe uma ordem por um outro anjo de aguardar até causar dano à terra, que só poderia causar esse dano depois que os 144.000 fossem selados, depois que os servos do nosso Deus fossem selados. E nós vamos ver 12.000 de 12 tribos de Israel, que dá o número de 144.000 servos. Aqui nós vamos ver várias interpretações do que seriam estes servos selados e até mesmo interpretações literal, usando até o próprio número 144.000 como um número literal, que serão 144.000 selados. Nós vamos ver que os nossos irmãos dispensacionalistas acreditam que esses 144.000 são 144.000 judeus descendentes destas tribos, destas 12 tribos, que durante a grande tribulação serão selados por Deus, revestidos por Deus, para que não sofra nenhum mal, para que nenhuma praga o atinja, para que Deus possa o guardar de todo mal da grande tribulação, no sentido literal, como eles acreditam. E nós vamos ver que eles acreditam que esses judeus serão selados por Deus para que possa suportar e passar pela grande tribulação, alcançando a salvação. E também vamos ver até mesmo as testemunhas de Jeová,
que acreditam que 144 mil são o número de pessoas que entrarão no reino dos céus, e que somente esses 144 mil entrarão no céu e que os outros viverão aqui na terra transformada, glorificada, renovada. Assim, é uma de duas maneiras que são vistas esses 144 mil, mas a maneira que acreditamos é simbólica. A maneira que acreditamos não é literal, assim como em boa parte do Apocalipse, como já vemos falando em outros vídeos, outros estudos, o Apocalipse tem muita simbologia, muitas coisas são simbólicas. O número 144 mil, por exemplo, a gente dentro do próprio texto do capítulo 7, vamos ver que este número é apenas uma simbologia, porque a partir do versículo 9 fala que o número das pessoas que João vê ao céu, que João vê no céu, era número incontável de pessoas. Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. E por que falar de 12 tribos? Aqui também é simbologia como povo de Deus. O povo de Deus do Velho Testamento aqui também representado. Nós vamos ver até mesmo que aqui falta uma tribo, falta a tribo de Dan. Não é algo literal. O 12 representa o número do povo de Deus. 12 vezes 12, 144 mil. 12 mil vezes 12 mil, 144 mil. É o número do povo de Deus, não literalmente sendo 144 mil. E nós vamos ver que acreditar que esses 144 mil serão 144 apenas judeus que serão selados durante uma grande tribulação em que a igreja não estará mais na terra e que eles serão selados para serem livrados por Deus, também não tem sentido. Eu vou ler um texto em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crido, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crido, crendo no evangelho, o que acontece? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. O selo que Deus impõe, que Deus coloca sobre o povo dele é o Espírito Santo da promessa, para garantia da herança, para garantia de ser um povo de Deus. O selo a qual Deus tem nos coberto desde a primeira vinda de Cristo e sua ascensão ao céu, desde quando o Espírito Santo foi despejado sobre toda a humanidade. Este é o selo, o Espírito Santo da promessa sobre a vida de todos aqueles que nele crê, de todo aquele que nele crê. Ele é selado pelo Espírito Santo. Então, como que serão 144 mil judeus não crentes em Cristo que vão ser selados pelo Espírito Santo de Deus, que é uma promessa para quem crê? É uma promessa para quem crê em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Aqui é apenas uma simbologia de todo o povo de Deus que é guardado de um apocalipse que já está sendo vivido, que já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo. Nós vimos nos selos, nós vimos as coisas que já está acontecendo, as coisas que foram liberadas pelo selo diante dos 4 cavaleiros e assim por diante. Nós vamos ver que nós já temos vivido o Apocalipse. Nós vamos ver que todas estas coisas a gente já vive desde quando Cristo veio, que Cristo tomou a posse, tomou o controle dessa história após tomar em sua mão o livro da vida. Então nós vamos ver que todas essas coisas já têm acontecido, todas as pragas, todos os danos, mas tem uma diferença: nós somos guardados por Deus, nós somos livrados por Deus. O Espírito Santo da promessa nos livra disso tudo. Mas infelizmente pessoas confusas vai dizer: como é que o Espírito Santo nos livra se tem pessoas sendo mortas em meio às tragédias? Cristãos, se tem pessoas também passando fome em determinados países cristãos pelo Evangelho, presas, se tem pessoas que também sofrem as mesmas pragas de pandemia, de guerra e morrem sendo cristão, como estamos sendo livrados? Temos sempre que lembrar que a nossa maior promessa na qual fomos selados é por garantia da nossa herança como povo de Deus. A nossa maior promessa é a salvação, é a vida eterna, e o Espírito Santo foi nos dado até a consumação do século para que nós pudéssemos conseguir
vencer a caminhada cristã através da ajuda do Espírito Santo. Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E ele nos prometeu o Espírito Santo até a consumação do século, que ele estaria conosco, pois sem ele nós nada podemos fazer. E a maior promessa para que nós possamos herdar a maior vitória da nossa vida é a salvação. Por mais que nós perdemos a vida, por mais que nós podemos ser presos, por mais que nós podemos até passar fome, nós temos o selo da promessa para a vida eterna em Cristo Jesus, e louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ver que esse selo aqui é simbolicamente representado na testa, da mesma forma que também é simbolizado o selo do anticristo, o selo do maligno. Então nós vamos ver lá no capítulo 13, da mesma forma, o inimigo imitando a Deus, Deus colocando seu selo sobre o seu povo e o inimigo também selando aqueles que o seguem. Capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Assim como eu disse que essa teoria de ser apenas 144 mil a estar no céu, a irem para o céu, também não tem nenhum fundamento, é um número simbólico, não podemos levar como literal. Mas vamos ver na continuação do texto dizer que o número que João vê diante do trono de Deus é um número incontável de pessoas, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E também não é apenas de Israel, não é apenas judeus que João vê diante do trono. João vê povo de toda nação, tribo, povos e língua. Uma quantidade que não se podia contar, rendendo glórias a Deus. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos e os anciões dos 4 seres viventes adoravam a Deus. Então aqui João tem uma visão do povo de Deus, dos mártires no céu. E aqui é uma multidão incontável. Mais uma vez, nós vamos ver a partir do versículo 13, agora acerca dos 144 mil, que não tem como ser apenas 144 mil que serão selados durante a grande tribulação, após a igreja ser arrebatada, como acredito no pensamento dispensacionalista. Eles acreditam que apenas esses 144 mil serão selados, serão o povo de Deus para pregar o evangelho, para ser livrado, e que somente eles, assim como nós vemos no Apocalipse, é que são livrados. Somente os selados é que não segue a besta. Somente o selado é que não se dobra ao conceito desse mundo. Então, se eles acreditam que são apenas povo judeu que vão ser salvos durante a grande tribulação, aqui nós vamos ver que todos esses povos, que é uma multidão incontável que está diante de Deus, de todo povo, língua, nação e tribo, não é povo judeu e não é apenas 144 mil. Esse povo, além de ser um povo de toda nação, língua, tribo, é um povo incontável, é um povo que não se pode contar. E claramente nós vamos ver a partir do versículo 13 que esse povo que João vê, a visão dos mártires que morreu durante a grande tribulação, que eles vieram da grande tribulação, e o próprio texto vai dizer isso. Então, um dos anciões me perguntaram: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o ancião pergunta a João: quem são estes que estão... Quem são estes? Diz: de onde vieram estes que estão usando vestidos de túnicas brancas? João não sabia e é humilde e fala: Senhor, não sei, mas tu sabes, o Senhor pode me dizer. E o ancião revela a João que estes são os povos que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes povos que João vê, a visão dos mártires no céu, que é um povo incontável, que é um povo de toda a nação, tribo, povo e língua,
um povo de todos os lugares da terra, são servos de Deus em todos os cantos da terra, são todos os mártires que morreram por causa de Cristo, todos os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Estes mesmos mártires que estão no capítulo 6, versículo 9, clamando pela vingança, clamando pelo sangue deles que haviam sido derramado e por aqueles que continuam sendo derramado. Então aqui nós vamos ver as visões das almas, as visões dos mártires no céu, diante de Deus, diante do Cordeiro, todos que morreram durante a grande tribulação, no versículo 13. E lembrando que nas sessões paralelas do Apocalipse, a primeira sessão vai do capítulo 1 ao 3, a segunda do capítulo 4 ao 7, e a terceira do capítulo 8 ao 11. Aqui no 7 acaba a segunda sessão e no 8 inicia a terceira sessão. No capítulo 6, versículo 15, 16, 17, nós já vamos ver Cristo derramando a sua ira sobre a humanidade, destruindo toda a terra. Aqui nós já vamos ver a volta de Cristo. No capítulo 7 é mostrada a visão dos mártires que estão no céu, que foram guardados de todas as pragas e que foram salvos, mesmo que morreram por Cristo e que estão no céu, diante de Deus, diante de Cristo, sendo consolado. Nós vamos ver que aqui é a consumação, é uma visão final. E João vê esses que sofreram e morreram pela palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo serem consolados. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol nem o calor, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aqui nós vamos ver consolo. Nunca mais terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol algum cairá sobre eles, e o próprio Deus estará com eles, pois será o seu Deus, estenderá o seu tabernáculo diante deles, conduzirá as fontes da água da vida, e nós vamos ver que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nós vamos ver muitas pessoas usando esses versículos de forma isolada para pregar, para trazer mensagem de autoajuda, dizer que lá no céu, assim como está dizendo aqui, é verdade que não haverá mais fome nem sede, que todas as dores, que todas as lágrimas serão passadas, mas sem acreditar que a igreja está sujeita a sofrer. Nós vamos ver que estas passagens, essas promessas e estes consolos que foram dados às almas que vieram da grande tribulação, são consolos dados à pessoa que teve fome e que nunca mais terá fome, à pessoa que teve sede e que nunca mais terá sede, a pessoas que sofreu e que nunca mais sofrerá, porque todas as coisas são passadas, todas as lágrimas serão enxugadas e terá a sua vida eterna diante de Deus. Deus será o seu Deus, o teu tabernáculo será estendido diante dele, Deus o conduzirá às águas da fonte da vida e nunca mais haverá choro, nem dor, nem ranger de dente, nem planto. Aqui todas as coisas são passadas. Deus enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Para nós querer viver as bênçãos da palavra de Deus, nós não podemos ignorar o sofrimento que estamos sujeitos a passar por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse em João capítulo 16 que seremos lançados a prisões e levados a tribunal por aqueles que diz fazer isso em nome do próprio Deus, que seremos mortos. Os discípulos foram mortos, martirizados. Nós vamos ver em toda a história da igreja as pessoas sendo martirizadas. Este é o evangelho. E quanto mais as pessoas são mortas, mais o evangelho cresce. Assim como nós vimos no primeiro selo, no cavalo branco, que é o evangelho que veio para reinar. Eles podem parar o cristão, podem parar o pregador, mas o evangelho não pode ser parado. O evangelho, por mais que o cristão seja preso, ele é pregado na cadeia. Por mais que o cristão seja morto, martirizado, o nome de Deus é glorificado. E cada vez mais que nós verdadeiramente nos dispomos a pregar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus na sua essência, assim como ela é, mais o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. Não importa o sofrimento do tempo presente, não importa o sofrimento que há de sofrermos. Nos dias atuais,
é muito oportuno falar estas coisas, até mesmo porque a humanidade tem visto os sinais da palavra de Deus se cumprindo. Tem visto que cada vez mais a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima. Nós vamos ver pandemia, nós vamos ver guerra, nós vamos ver um aumento até mesmo exagerado nos alimentos, nos combustíveis, em todas as coisas que é necessário para o dia a dia do ser humano. Nós vamos ver coisas assustadoras diariamente acontecendo, coisas espantosas, assim como Jesus disse que nos últimos dias aconteceria. Mas tenha sempre na memória que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus e que é a volta de Cristo cada vez mais próxima e que por maior que possamos por maior que possa ter o sofrimento, que possa ser todo o sofrimento que possamos passar nessa terra, nada se compara com a glória que há por vir. Paulo disse isso, que nada neste mundo se compara com a glória que há por vir. A glória que há por vir, ela é incomparável na nossa vida. Então, que nós venhamos passar pelas tribulações diárias, tendo a consciência que nós somos atribulados, mas temos a nossa vitória em Cristo Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 12, somente aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, nós temos que perseverar até o fim, não até determinado tempo ou até o meio, mas é até o final. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Todas as coisas são passadas. É tremendo, é muito gratificante nós viver o Evangelho e estar disposto a morrer por Cristo. Morrer por Cristo, muitas das vezes, não é apenas fisicamente ter sua cabeça decapitada, ser crucificado por Cristo, como alguns apóstolos foram. Não é só isso que é morrer por Cristo, mas morrer por Cristo também é deixar o seu eu, deixar o seu ego, deixar a tua própria vontade de lado e viver a vontade de Cristo. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos ver Cristo dizer que aquele que não for capaz de tomar a sua cruz e ir após ele, largar pai, mãe, filho, irmão, tudo, emprego, dinheiro, fama, status, por causa dele, não é digno de ser seu discípulo. E nós vamos ver que largar não é abandonar, não é abrir mão de todas as coisas e esquecer de tudo, mas o largar é priorizar Cristo acima de todas as coisas. É buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas de forma natural. É não fazer do seu trabalho o seu ídolo, do seu Deus. É não fazer do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe o seu Deus, mas é amar em primeiro lugar, verdadeiramente, em seu coração, Cristo Jesus. É ter o lugar de Cristo cativo em seu coração. É ter um lugar no seu coração para que Cristo possa reinar e se assentar no trono do seu coração. Muitas das vezes falamos que vivemos para Cristo, mas queremos comandar a nossa vida e governar o nosso coração. Só viveremos para Cristo quando deixar Ele ser o rei da nossa vida, do nosso coração, e procurar morrer para o mundo, morrer para nossas próprias vontades e desejos, para fazer somente a vontade dEle, porque tudo é para Ele, por meio dEle, por Ele todas as coisas foram feitas, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dada somente a Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que essa mensagem possa falar ao seu coração, possa ser edificante o aprendizado na tua vida e que o Espírito Santo possa te guiar sempre na palavra dele. Muitas das vezes nós vemos coisas na palavra de Deus que não é revelada ao homem, que apenas temos interpretações, mas coisas que somente Deus pode nos revelar. Mas o mais importante é nós não querer colocar coisas que não existem na palavra de Deus para que pensamentos humanos nossos seja prevalecido. É assim como eu acabei de dizer, deixa o nosso ego, a nossa própria vontade morrer e vamos fazer a vontade de Deus, vamos pregar apenas o que Deus nos ensina e nos manda pregar, aquilo que não é revelado aos homens, deixemos para Deus, como Deuteronômio 29 diz, que as coisas ocultas que pertencem somente a Deus, e vamos pregar e viver a verdadeira palavra, a essência do Evangelho de Cristo, em nome do Senhor Jesus.